Bom dia aí, meus queridos assinantes do site geografiaonline.com.br. E hoje nós vamos continuar falando do livro Metamorfoses do Espaço Habitado. Só que hoje eu já vou pegar uma citação direta do livro. Página 14. Então, Milton Santos diz a seguinte citação, abre aspas, universalização da cultura e dos modelos de vida social. Universalização de uma racionalidade a serviço do capital, erigida em moralidade igualmente universalizada. Universalidade de uma ideologia mercantil. Então, essa citação está dentro daquele contexto que nós falamos, da concepção que Milton Santos tem do espaço geográfico como um conjunto indissociável, ou seja, inseparável de sistemas de objeto, ou seja, materialidade, e de sistemas de ação, ou seja, comportamento, ação das pessoas frente à materialidade. Então, a materialidade influencia o comportamento e, por sinal, o comportamento influencia a disseminação desses objetos técnicos, que é essa materialidade. Até então, nós entendemos. A questão aqui que ele coloca é que, na base desse processo, está se criando uma ideologia que não se apresenta como ideologia, que é essa ideologia mercantil. Então eu vou dar exemplos bem práticos no nosso dia a dia para que a gente possa compreender e depois ir para o texto de maneira mais aprofundada. Então o que é essa ideologia mercantil? É a ideologia capitalista expressa lá na pessoa jurídica. Então existe pessoa física, existe pessoa jurídica. Pessoa jurídica é a corporação, uma empresa, a firma, a indústria. Chama-se pessoa jurídica porque, e se entendendo assim, você não tem uma pessoa com sentimentos, com aspirações, com desejos, nada disso. Pessoa jurídica, ela só tem um objetivo, que é gerar lucro. Então, o fim último de uma corporação, de uma pessoa jurídica, da firma, da empresa, é lucro. Ou seja, conseguir uma mais-valia, conseguir dinheiro com excedente de capital. Só isso. Se deu lucro, a empresa, entre aspas, abstratamente falando, ela está feliz. Obviamente, quando nós falamos de uma pessoa física, ou seja, de uma pessoa de carne e osso, que não é uma entidade como uma pessoa jurídica, que é um papel, a gente cria essa entidade, mas ela de fato não existe. Agora, uma pessoa física existe, ela tem um nome, tem um endereço, tem familiares, tem uma história por trás dela. Essa pessoa física, ela tem aspirações e desejos que vão muito além da ideia de lucro, da ideia de excedente de capital, de mais-valia, de dinheiro propriamente dito. Por exemplo, uma das aspirações de toda pessoa física é ser feliz. E nem sempre a felicidade bate com lucro ou com excedente de capital. Entendido isso, agora vamos para os relacionamentos. Então nós temos aí, por exemplo, hoje é muito comum as pessoas comentarem entre si e usarem o termo compensa ou não compensa. Custo-benefício, que é uma linguagem corporativa. A corporação ela tem que fazer todo o cálculo de custo. Ela faz cálculo de palito de dente, de copo descartável, porque ela tem uma obsessão que é gerar lucro no final daquele balanço. Nós, como pessoa física, não somos assim. Pelo menos a maioria não é assim. Então, as pessoas pegaram os termos que são usados dentro das corporações, que não são pessoa física, que não tem sentimentos, que não tem aspirações, que não tem nenhum desejo além do lucro, e começam a incorporar no seu dia a dia. Então, quando elas vão se relacionar com uma pessoa, ela faz ali sua análise, e no final ela usa esse termo. Compensa ou não compensa ficar com fulano? Outro termo mais comum, não, se me ama, me banca. Outro termo mais comum, dei de tudo para fulana, dei um carro confortável, dei casa, dei uma mesada no final do mês, o que ela mais queria? Isso é próprio de uma linguagem de pessoa jurídica, que essa universalização da ideologia mercantil, onde o que importa é o dinheiro é o centro de todas as coisas,
E daí tá esse conjunto de pensamentos de red pill, né? Que sempre tá ou é feminista demais ou é machista demais. Esses extremismos, eles têm como fundo de novo a questão do compensa não compensa. Então, a mesma coisa em relação a filhos. Então, vai um cara lá e faz a conta. Olha, para você ter um filho por mês, sai 50 mil reais. Estou dando um exemplo só, não sei se é esse o valor. E aí, muita gente escreve lá, ó, puxa, não compensa. Com esse valor aí, eu compro um apartamento. Fazer faculdade é tanto por mês. Não compensa. Com esse valor, eu invisto no CDB. Então, tem um conjunto de maneiras de enxergar a realidade que são próprios de pessoa jurídica, mas que estão sendo incorporadas nas pessoas físicas. E elas deixam as aspirações pessoais em nome de uma lógica de lucro. Então todos sabemos, filho não pode ser medido por custo-benefício. Não pode, porque você cresce como pessoa, ou você diminui como pessoa também, mas é uma experiência humana. É uma experiência de transformação que não pode e não deve ser medida em números contábeis. Números contábeis não expressam a alegria ou a tristeza de ter filhos. Números contábeis não expressam ou não sintetizam a alegria ou a tristeza de um casamento. São questões muito pessoais e abstratas para serem reduzidas a números. Mas essa universalização dessa ideologia mercantil, ela faz com que essa lógica pareça ser a lógica mais razoável possível. Então hoje, né, e tem um cara que é o Zygmunt Bauman, que ele trabalha essa questão muito bem, que escreveu um livro, Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. Inclusive eu vou fazer um áudio sobre ele nos próximos aí podcasts aí. Então, o Milton Santos fala que essa ideologia tomou conta da maioria da mentalidade das pessoas que vivem no meio urbano. E elas acabam reproduzindo isso porque faz sentido, né? Então a cidade, ela não é só materialidade, ela influencia os comportamentos humanos e levam as pessoas a terem conclusões que parecem ser lógicas, porque a maioria pratica isso, a questão do custo-benefício. Então no relacionamento tem que ter mais benefício do que custo. E o custo geralmente é medido em dinheiro, em libras, em dólares, em vantagens, benefícios, como se fosse uma corporação, né? Como se fosse uma pessoa jurídica. Ok? Ficamos por aqui. Vá lá no site geografiaonline.com.br que você encontra o livro Metamorfose do Espaço Habitado e encontra o livro também Amor Líquido. Tá tudo lá em resenha e resumo para você. Até a próxima.